Podem assentar-se, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Matriz Imaculada Conceição, e você, querido irmão e irmã internauta, que acompanha esta Eucaristia, nós estamos celebrando a festa do batismo do Senhor. Com esta festa, nós encerramos o tempo do Natal e abrimos um novo tempo na vida da igreja, o tempo comum. É a partir da manifestação de Jesus aos judeus que começa então a sua caminhada no discipulado com os seus irmãos. Nós vamos, a partir já de amanhã, entrar nesse tempo, que é o tempo do nosso discipulado. Jesus, diz o evangelista, escolheu 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Este é o tempo do nosso discipulado também. Aliás, o Papa Francisco nos recordava, por que é que nós devemos sempre estudar, aprender o Evangelho e conhecer? Porque nós somos discípulos e devemos sempre nos deixar formar pelo nosso Mestre. E a formação de Jesus se dá ao longo da vida, durante a caminhada. E é este tempo que nós iremos iniciar já a partir de amanhã. A festa do batismo do Senhor conclui, portanto, o ciclo do tempo do Natal com a última manifestação, a manifestação trinitária. Pela narrativa do Evangelho de hoje, nós identificamos as três figuras, ou melhor, as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai que revela seu Filho, e o Filho que revela o Pai, e o Espírito Santo, que é o instrumento pelo qual o Pai e o Filho se unem nessa missão. E é para a missão que nós também fomos batizados, para sermos libertos do poder do demônio, como disse Pedro, para que nós sejamos de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. O batismo é uma sagração. No dia do nosso batismo, nós fomos sagrados. O que significa isso? Significa que nós nos tornamos um templo sagrado da Santíssima Trindade. Portanto, homens e mulheres consagrados para Deus, na unidade do Espírito Santo. E é para uma missão. Ninguém é batizado por ser batizado apenas, mas não, é para assumir uma missão, para assumir a mesma missão de Jesus, de ser um sinal de salvação para o mundo. E isso nós vamos entender a partir da primeira leitura desta liturgia, tirada aí do livro do profeta Isaías. Diz o profeta: este é o meu servo, eu o aceito, eis o meu eleito, nele eu pus o meu espírito. Já é um sinal que Jesus é o Messias, o fato do Espírito de Deus pousar sobre ele. Mas qual é a missão de Jesus? Nós podemos perguntar para saber qual é a nossa própria missão, porque a missão do discípulo é a mesma missão do Mestre. Ora, o que o profeta então nos diz? A missão do Messias é esta: estabelecer o julgamento das nações. E entenda bem o que o padre está dizendo. Como assim julgamento das nações? É por meio de Jesus que Deus vai julgar o mundo. Não agora, mas na segunda vinda. Porque na primeira vinda Jesus não veio para julgar, veio para salvar, para estabelecer um divisor de águas. Assim como Moisés, pelo poder de Deus, repartiu em dois o mar vermelho, Jesus Cristo também repartiu a nossa história, em antes de Cristo e depois de Cristo. E ele tornou-se a referência para todo cristão. Ser cristão é ser igual a Cristo, realizar as mesmas obras de Cristo.
E a obra de Cristo é essa: estabelecer um juízo de valor, do bem. Antes de Jesus estávamos todos no pecado, e portanto não havia certo nem errado, só havia errados. Mas a partir de Jesus, Deus enviou-nos alguém que é certo, que é correto, que é justo. Veja o que o profeta diz de Jesus: o meu servo não será ouvido pelas ruas, nem levantará a voz nas praças, mas vai estabelecer o juízo das nações. Ele não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Significa dizer, Jesus não veio mexer com aquilo que está quebrado. A cana rachada significa a medida, não é? No Antigo Testamento, a cana era um objeto de medida. Se o objeto de medida está quebrado, não tem como medir. Jesus não veio mexer com aquilo que está quebrado. Jesus não veio terminar apagando um pavio que fumega. Ou seja, imagina que ainda há fogo. Se está saindo fumaça desse pavio, é porque ainda existe algum fogo. Não, não é essa a missão de Jesus agora. Ele não veio para condenar, veio para salvar. E como é que ele salva? Pela mansidão, pela justiça, ensinando a nós fazermos a vontade do Pai. Por isso que a oração do Pai Nosso é tão importante nesse caminhar do discípulo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É para nos ensinar a cumprir a vontade do Pai que o Filho veio. Por isso o Pai declara solenemente: este é o meu Filho amado, nele eu pus o meu agrado. Que significa dizer que Jesus é aquele que agrada o Pai. E se nós queremos agradar ao nosso Deus, devemos agir como Jesus, na justiça. Por isso ele diz a João Batista, que reconhece que ele é pecador, e não Jesus. Porque o batismo que João impunha sobre o povo, era um batismo de conversão. Quem se deixava batizar por João, assumia que era pecador. E João sabia muito bem que Jesus não tinha pecado, que ele era o mestre verdadeiro. Mas Jesus diz: deixa como está, porque o batismo de João será outro, será a morte pela verdade. João Batista receberá um batismo de sangue, é nesse batismo que ele será glorificado. Por isso Jesus deixa como está por enquanto. Significa dizer, a tua hora não é agora, agora é a minha hora. Vamos cumprir a justiça. Ou seja, qual é a justiça? A justiça é que Jesus seja o primeiro a dar o exemplo. O primeiro de todos os batizados. A igreja é formada pelos batizados, a começar por Jesus, que é o primeiro, e ao mesmo tempo o último, porque afinal de contas, toda a igreja é o corpo de Cristo, e só pertence à igreja quem foi mergulhado no batismo, para tornar-se com Cristo, participante da sua missão. E este é o testemunho que Jesus veio nos dar, a justiça, o que é certo e o que é que agrada a Deus. E aqui está, irmãos e irmãs, o nosso compromisso também, que nós sejamos justos, que nós busquemos exercer a justiça. Mas o que é justiça? Nós podemos nos perguntar. Justiça é dar a cada um segundo o que lhe é devido. E Jesus faz a justiça. Restitui a visão aos cegos, tira da prisão os oprimidos, cura os leprosos e paralíticos. Ou seja, isso é justo, que cada um seja liberto dos males que o ofendem, dos males que o afastam da dignidade de filho e filha de Deus. Mas entenda, é nessa justiça que nós também devemos caminhar, promovendo o bem
como Cristo promoveu. E é assim que nós iremos testemunhar que somos filhos de Deus. Para nós, irmãos, agora existe uma medida, e não é mais a cana rachada. A nossa medida agora é Cristo. Se alguém quer ser de Cristo, ser de Deus, deve viver como Cristo, na justiça e espalhando o bem, abandonando os pecados e lutando pela santidade.